Questão 1 diz o seguinte: entre as alternativas abaixo, qual pode ser considerada uma proposição lógica? Letra A, Pedro é competente. Letra B, qual é a sua comida preferida? Letra C, Pequim é encantadora. Letra D, Almir tem 3 carros. Ou letra E, amor é verdadeiro. Bom, para esse tipo de questão, nós temos que lembrar o seguinte: o que é uma proposição lógica e o que não é uma proposição lógica. Porque aí a questão vai ficar muito simples. Olha só, proposições são sentenças declarativas para as quais podemos atribuir um valor lógico. Tudo bem, o valor lógico pode ser verdadeiro ou falso, mas aqui nesse caso é interessante a gente primeiro tirar o que realmente não pode ser proposição. E aí a questão vai ficar bem tranquila. Olha só, o que não é proposição? Sentenças exclamativas, no nosso caso não tem nenhuma. Sentenças interrogativas, já temos 2 aqui de cara. Então, essas 2 aqui não precisa nem se preocupar, não são proposições, já podemos tirar. Sentenças imperativas, também não vejo nenhum aqui. Sentenças optativas, as quais exprimem um desejo, também não temos nenhuma. Sentenças subjetivas, essas aqui a Banca Fundatec gosta de colocar bastante nas suas provas. Então, fique atento, se for subjetiva, não é proposição. E aí nós temos Pequim é encantadora, olha só. Para algumas pessoas, Pequim pode ser encantadora, para outras não. Então, é subjetivo. Podemos eliminar aqui da nossa lista. E nós temos aqui que amor é verdadeiro. Amor é verdadeiro também é subjetivo. Então, isso aqui não pode ser uma proposição. Agora, vamos analisar a letra D. Na letra D, nós temos o seguinte, Almir tem 3 carros. E essa proposição aqui, porque aqui vai ser uma proposição, é uma sentença declarativa. Isso aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Eu não sei se ele tem ou não os 3 carros. Mas como pode ter um valor lógico, pode ser verdade ou não, pode ser falso no caso, nós temos aqui uma proposição lógica. Então, na questão 1, entre as alternativas abaixo, qual pode ser considerada uma proposição lógica? É a letra D. Almir tem 3 carros, portanto, podemos marcar e seguir para a segunda questão. Vamos agora resolver nossa segunda questão sobre raciocínio lógico da Banca Fundatec. Então, vem comigo. Questão 2 diz o seguinte: entre as alternativas abaixo, qual não pode ser considerada uma proposição lógica? Então, nós queremos aqui a que não é uma proposição. Vamos ter 4 proposições e uma que não é. Letra A, Ana é balconista. Letra B, Paulo tem 5 gatos. Letra C, Porto Alegre é no Rio Grande do Sul. Letra D, 1 é maior que 9. Ou letra E, João é incrível. Bom, aqui nesse caso, a gente precisa da definição de proposição para a gente fazer uma avaliação correta. Proposições são sentenças declarativas para as quais podemos atribuir um valor lógico. Como assim um valor lógico? Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Mas eu não preciso saber se vai ser verdade ou não. Verdade ou falso. Eu só preciso saber que pode receber um valor lógico. Por exemplo, Ana é balconista. Eu não sei se ela vai ser balconista ou não. Pode ser verdadeiro e pode ser falso. Mas como ela pode receber esse valor lógico, nós consideramos aqui como uma proposição. Então, aqui é uma proposição, não é o que eu quero. Entre as alternativas, qual não pode ser considerada uma proposição? Então, essa aqui pode, não é o que eu vou marcar. Letra B. Paulo tem 5 gatos. Isso aqui pode ser verdadeiro e pode ser falso. Então, também é uma proposição. Mesmo que eu não saiba se Paulo vai ter ou não os 5 gatos. Letra C. Porto Alegre é no Rio Grande do Sul. Também é uma proposição. Mesmo que eu não saiba se vai ser ou não no Rio Grande do Sul, eu vou considerar como uma proposição. Pode ser verdadeira e pode ser falsa. Letra D. 1 é maior que 9. Quando aparece o símbolo matemático, a gente pode escrever assim. 1 é maior que 9. Olha só, transformei em uma frase, ficou fácil de verificar. 1 é maior que 9. Aqui temos uma proposição lógica, porque pode ser considerada verdadeira ou falsa. Nesse caso, vai ser falso, porque o 1 não é maior que o 9. Mas a gente não precisa julgar se é verdadeiro ou falso. A gente só precisa saber se pode receber esse valor lógico. E a letra E, João é incrível. João é incrível não é uma proposição lógica. Por quê? Porque o incrível aqui, ele entra na classe das sentenças subjetivas. Ele pode ser incrível para uma pessoa e não ser incrível para outra. Então, aqui entra a subjetividade, portanto, essa daqui, a letra E, vai ser a sentença que não vai ser considerada uma proposição, portanto, é nossa alternativa correta. Agora vamos para a nossa terceira questão. Questão 3. Dentre as alternativas abaixo, qual pode ser considerada uma proposição lógica? Letra A, Maria é linda. Letra B, Júlio tem 2 gatos. Letra C, Rio de Janeiro é maravilhoso. Letra D, qual é o seu carro preferido? Ou letra E, tem muito dinheiro. Bom, aqui nesse caso nós temos que lembrar apenas 2 coisas.
o que é uma proposição lógica e o que não é uma proposição lógica, principalmente o que não é uma proposição. O que não é proposição? Sentença exclamativa, sentença interrogativa, onde aqui a gente já pode eliminar duas, ó. A letra D e a letra E são interrogativas, então essas aqui de forma alguma serão consideradas proposições lógicas. Sentenças imperativas, sentenças optativas, que exprimem um desejo, sentenças subjetivas, que são sentenças que a Banca Fundatec adora colocar nas suas listas aqui para a gente definir o que é e o que não é uma proposição. Por exemplo, Maria é linda. Isso aqui é subjetivo. Para algumas pessoas ela pode ser linda, para outras não. Então, sentença subjetiva, tá fora. Aqui, ó, Rio de Janeiro é maravilhoso. Para algumas pessoas o Rio de Janeiro é maravilhoso, para outras não. Então, também é subjetiva, também está fora. Sobrou apenas a letra B. Júlio tem 2 gatos. Essa sim é uma proposição porque é uma sentença declarativa onde nós podemos atribuir um valor lógico. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Mesmo que eu não saiba se é verdadeiro ou falso, que ele tem ou não os 2 gatos, como nós podemos colocar um valor lógico, nós temos aqui uma proposição lógica, portanto, a alternativa correta da questão 3, letra B. Questão 4. Dentre as alternativas abaixo, qual não pode ser considerada uma proposição lógica? Letra A, Paula é torcedora do Flamengo. Letra B, Pedro tem 5 cães. Letra C, Rio de Janeiro é no Brasil. Letra D, Maria tem bom coração. Ou letra E, 4 é maior que 5. Bom, aqui nesse caso, a primeira coisa a fazer é lembrar o que é uma proposição lógica. Proposições lógicas são sentenças declarativas para as quais podemos atribuir um valor lógico. E pode ser verdadeiro ou falso. Aqui nesse caso, nós queremos encontrar, dentro das alternativas, a que não pode ser considerada uma proposição lógica. E aí eu tenho uma lista com os tipos de sentenças que nós não consideramos proposições. Sentenças exclamativas, interrogativas, imperativas, optativas, subjetivas. Essa daqui eu vou marcar porque é comum nas questões da Banca Fundatec aparecerem aí sentenças subjetivas. Sentença com sujeito indefinido, sentenças sem verbo ou sentenças paradoxais. Nenhuma dessas aqui pode ser considerada uma proposição lógica porque a gente não consegue colocar um valor lógico como verdadeiro ou falso. Agora a gente vai aqui nas alternativas. Paula é torcedora do Flamengo. Isso aqui pode ser verdadeiro e pode ser falso. Então, consideramos aqui como uma proposição. Pedro tem 5 cães. Pode ser verdadeiro e pode ser falso. Rio de Janeiro é no Brasil. Isso aqui é verdadeiro. Mas mesmo que eu não soubesse se o Rio de Janeiro é no Brasil ou não, seria considerada uma proposição, tá? Maria tem bom coração. Olha só aqui a nossa sentença subjetiva. É subjetivo considerar que Maria tem ou não um bom coração. Então, isso aqui não pode ser considerada uma proposição lógica. Já achamos a nossa alternativa correta, que é a letra D. E a letra E, nós temos 4 é maior que 5. É uma proposição lógica, tá? Podemos julgá-la como verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, o 4 não é maior que 5. É uma sentença falsa, mas o fato dela ser falsa não deixa de ser uma proposição, tá? Aqui, o que não é proposição é a letra D. Maria tem bom coração porque é uma sentença subjetiva. Questão 5. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa que representa uma proposição composta. Letra A, o número 6 é par. Letra B, o triângulo ABC é isósceles. Letra C, o número 2 é par e o número 3 é primo. Letra D, o número 8 é um quadrado perfeito. Ou letra E, o triângulo ABC não é retângulo. Bom, nós queremos uma proposição composta. Então, se nós queremos uma proposição composta, nós vamos procurar uma proposição que apresenta conectivos. Os conectivos podem ser do tipo conjunção, que seria aqui o E, disjunção, que é o ou, condicional, que é o se então, bicondicional, se somente se, e a disjunção exclusiva, que é o ou. E aqui, nesse caso, nós temos na letra C a presença do conectivo do tipo conjunção. Tá? Se nós quisermos representar essa proposição composta de forma simbólica, essa primeira parte nós podemos chamar de proposição P, seria uma proposição simples. Aqui o nosso conectivo, representado pelo circunflexo, seria aqui a conjunção. E aqui a segunda parte é a nossa proposição Q. Então, essa proposição que está escrita aqui na forma literal pode ser representada desta forma, P e Q. Então, a alternativa correta na questão, letra C. Analise as seguintes sentenças. Primeira sentença, ela é a melhor nadadora do ano. Segunda sentença, a professora Joana de Carvalho trabalha na escola Sonhadores do Amanhã. Terceira sentença, que prova fácil. Quais são sentenças abertas? Letra A, apenas 1. Letra B, apenas 2. Letra C, apenas 3. Letra D, apenas 1 e 2. Ou letra E, apenas 1 e 3. Bom, aqui nesse caso, a alternativa correta seria a letra A. A banca deu gabarito aqui a letra E. Agora vamos trabalhar aqui em
descobrir quem são as nossas sentenças abertas. Se nós temos realmente duas sentenças abertas, sendo 1 e 3, ou se apenas a primeira sentença é uma sentença aberta. A primeira sentença diz o seguinte: ela é a melhor nadadora do ano. Quem é ela? Não sei quem é ela, que é justamente o conceito de sentença aberta. São sentenças que não podemos determinar o sujeito, tá? Quando nós não podemos determinar quem é o sujeito na sentença, nós temos aqui uma sentença aberta, que é o caso do item 1. No item 3, nós não temos uma sentença aberta. Na verdade, nós temos uma sentença exclamativa. Está aqui, ó, a nossa exclamação. Então, não era para ter sido classificado aqui como uma sentença aberta. Não seria aqui o caso de colocar o gabarito como a letra E. Então, o gabarito seria aqui a letra A. E o item 2, o que é o item 2? A professora Joana de Carvalho trabalha na Escola Sonhadores do Amanhã. Aqui nós temos uma proposição simples, tá? Por mais que eu não saiba se ela trabalha ou não nessa escola, isso aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Quer dizer, é uma proposição, pois nós podemos julgá-la. É uma frase declarativa, no caso aqui ela está sendo afirmativa, tá? E é considerada uma proposição simples. Com relação às outras duas, nós vamos ter uma sentença aberta, que é o item 1, e vamos ter uma sentença exclamativa no item 3. Então, o gabarito correto seria aqui a letra A. Outra forma de a gente ter sentença aberta é quando nós temos variáveis que nós não sabemos o valor. Por exemplo, x igual a 10, tá? X igual a 10. Isso aqui não é uma proposição. Por que não é uma proposição? Porque eu não sei o valor de x. Se eu souber o valor de x, por exemplo, se eu colocar aqui x igual a 10 para x igual a 5. Aí 5 é igual a 10? Não, mas aqui eu coloquei para x igual a 5. Tem como eu fazer o julgamento. Quando eu coloco só o x igual a 10, eu tenho a sentença aberta porque não tem como eu definir. Então, matematicamente, às vezes aparecem as sentenças abertas. Aqui nesse caso, apareceu ela. Então, eu não tenho como definir quem é o sujeito na sentença. É minha sentença aberta, apenas o item 1. Então, a alternativa correta seria a letra A. Discordo aqui do gabarito da banca, que coloca como a letra E com um recurso bem fundamentado. Com certeza dá para ou mudar aqui o gabarito ou anular a questão. Questão 7 da banca Fundatec. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa que contém apenas sentenças abertas. 1. Ele não gosta do carnaval. 2. Luciana mora em São Paulo e trabalha como comissária aérea. E 3. X sobre 3 é um número natural. Quais são as sentenças abertas? Letra A, apenas 1. Letra B, apenas 2. Letra C, apenas 3. Letra D, apenas 1 e 2. Ou letra E, apenas 1 e 3. Bom, aqui nesse caso nós queremos as sentenças abertas. Sentenças abertas são aquelas onde nós não conseguimos identificar o sujeito. Por exemplo, aqui na sentença 1, nós temos ele não gosta do carnaval. Quem é ele? Eu não consigo identificar quem é ele. Então, aqui nós temos uma sentença aberta. Já sabemos que o item 1 corresponde a uma sentença aberta. No item 2, nós não temos uma sentença aberta. Nós temos uma proposição composta, pois tem a presença aqui do conectivo da conjunção, que é o e. Aqui seria a nossa primeira proposição simples. Luciana mora em São Paulo. E aqui seria a nossa segunda proposição simples. Trabalha como comissária aérea. Tá? Então, aqui é uma proposição. Não é esse aqui que eu quero. E a terceira diz o seguinte, que x sobre 3 é um número natural. Como eu desconheço aqui o x, não tem como definir se x sobre 3 é um número natural. Então, aqui nós também temos uma sentença aberta. Todas as vezes que nós tivermos símbolos matemáticos onde nós desconhecemos seu valor, por exemplo, x maior que 4. Não tem como saber se x é maior que 4 porque eu não tenho o valor de x. Então, é uma sentença aberta. Aqui no caso, ele, ela, aquele, aquela também será sentença aberta. Então, temos o item 1, que é uma sentença aberta, e temos o item 3. Qual é a alternativa correta? Quais são as sentenças abertas que nós temos? Apenas 1 e 3. Letra E, nossa alternativa correta. Questão 8 da banca Fundatec. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa que contém apenas sentenças abertas. Afirmativa 1. Ela não sabe nadar. Afirmativa 2. Carlos André de Souza é professor titular de Cálculo 1 da Universidade Federal de Planícies Altas. E afirmativa 3. X menos Y sobre 2 é um número inteiro. Quais são sentenças abertas? Letra A, apenas 1. Letra B, apenas 2. Letra C, apenas 3. Letra D, apenas 1 e 2. Ou letra E, apenas 1 e 3. Bom, nós queremos as sentenças abertas. Sentenças abertas são aquelas onde nós não conseguimos identificar o sujeito. Aqui na primeira sentença, nós temos o ela. Ela não sabe nadar, então já temos aqui uma sentença aberta. No item 2,
Carlos André de Souza é professor titular de Cálculo 1 da Universidade Federal de Planícies Altas, é uma proposição simples. Por mais que ela seja bem extensa aqui, nós temos uma proposição simples, e se é uma proposição, nós podemos julgá-la como verdadeiro ou falso. Então, no caso, mesmo que eu não saiba se ele é ou não professor, né, professor titular aqui de cálculo, aqui nós temos uma proposição simples. Então, o item 2 não é uma sentença aberta. E no item 3, nós temos o seguinte. Nós temos aqui que x menos y sobre 2 é um número inteiro. Como eu não consigo definir quem é x e quem é y, então nós também temos uma sentença aberta. Então, no caso, nós temos o item 1 e o item 3 como sentenças abertas e a alternativa correta, letra E, apenas 1 e 3. Questão 9. Considerando a proposição segundo Kenneth H. Rosen, uma proposição é uma sentença declarativa, isto é, uma sentença que declara um fato que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambas. Analise as sentenças abaixo. Sentença 1. Brasília é a capital da Argentina. Aqui nós temos uma proposição, porque por mais que eu não saiba se Brasília é ou não a capital da Argentina, isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. No caso aqui vai ser falso, mas não importa se vai ser falso ou verdadeiro. O que importa é que a gente possa colocar o valor lógico. Então já temos aqui uma proposição. Então temos uma proposição no item 1. O item 2 coloca o seguinte, olha lá, nós temos aqui uma sentença exclamativa. As sentenças exclamativas não são consideradas proposições, então o item 2 não é. O item 3, 3 mais 5 é igual a 8. Olha só, 3 mais 5 é igual a 8. Nós temos aqui uma proposição, porque aqui nós conseguimos julgar se é verdadeiro ou falso. Então, essa daqui também vai ser proposição. Por enquanto, 1 e 3 são proposições. O 4. Qual a data do solstício de inverno? Olha só a pergunta aqui. As sentenças exclamativas também não são consideradas proposições. Então, podemos colocar um xizinho aqui e marcar que ela não é uma proposição. E o item 5, leia o aviso com atenção. Olha só aqui a exclamação. Tá? Aqui nós temos uma sentença exclamativa e, ao mesmo tempo, nós temos uma sentença que nós poderíamos dizer que está no imperativo, né? Leia o aviso com atenção. Pode ser um pedido ou pode ser uma ordem. Então, também não é uma proposição. Aqui nós temos, no caso, os itens 1 como proposição e 3, apenas 1 e o 3. Quais sentenças são proposições? 1 e 3, alternativa correta na questão. Letra C, apenas 1 e 3 são proposições. Questão 10 da Banca Fundatec. Analise as seguintes afirmações. Primeira afirmação, João Castro é um ótimo professor de matemática. Segunda afirmação, choveu muito. Terceira afirmação, x mais 3 igual a 10. Quais dessas sentenças são abertas? Letra A, apenas 1. Letra B, apenas 2. Letra C, apenas 3. Letra D, apenas 1 e 2. Ou a letra E, apenas 2 e 3. Bom, sentenças abertas são sentenças onde nós não conseguimos identificar quem é o sujeito, ou que não apresentam o verbo, ou que tem uma ideia aí de subjetividade. Então, aqui na primeira afirmação, nós temos que João Castro é um ótimo professor de matemática. Então, aqui nós temos uma proposição simples. Nesse caso, a gente consegue fazer o julgamento aqui em verdadeiro ou falso, por mais que eu não saiba se ele é ou não um ótimo professor de matemática. Então, como a primeira é uma proposição, não é uma sentença aberta, então apenas a 1 está fora e a letra D aqui também está fora, apenas 1 e 2. A segunda, nós temos aqui o seguinte, choveu muito. É subjetivo, né? Choveu muito pode ser muito para um e não ser muito para o outro. Então, aqui nesse caso, a gente já considera aqui uma sentença aberta. Aqui vai ser uma sentença aberta. Beleza, o 2. Aí a gente já consegue eliminar a letra C, tá? A letra C coloca que apenas 3 é uma sentença aberta. E nós conseguimos eliminar também... Não, agora não dá mais, né? Agora a gente vai ter que analisar aqui a terceira. A terceira diz o seguinte, x mais 3 igual a 10, tá? X mais 3 igual a 10. Quem é o x? Não sei quem é. Então, quando eu tenho uma sentença onde essa sentença apresenta uma variável matemática que eu desconheço, eu considero também como uma sentença aberta. Então, aqui nesse caso, nós temos o item 2 e o 3, né? As duas afirmações, como sentenças abertas e a alternativa correta na letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima.